Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Fundamentos de Educação Infantil. E a nossa aula 3 vai abordar sobre práticas de leitura e escrita na educação infantil com foco na pré-escola, entendendo a consciência fonológica. Então, para que vocês entendam melhor, a nossa aula 4 vai abordar sobre práticas de leitura na educação infantil, com foco na pré-escola. E a nossa aula 5 vai abordar práticas de escrita na educação infantil. Então, antes de falar especificamente sobre práticas de leitura e escrita na educação infantil, eu acho muito interessante e essencial que a gente estude e se aprofunde sobre consciência fonológica e que a gente possa refletir sobre a relação existente entre a consciência fonológica e a alfabetização e qual é a importância e quais são as contribuições da consciência fonológica para o processo de alfabetização. Então, eu vou iniciar a nossa aula com um questionamento para a gente refletir sobre consciência fonológica na alfabetização. Por que é importante? Por que a consciência fonológica é tão importante e essencial para o desenvolvimento do processo de alfabetização? Então, vejamos. Para a criança aprender a ler e escrever, ela precisa ter consciência de alguns processos fonológicos da nossa língua. Então, uma criança que não apresenta um bom desempenho com relação à consciência fonológica, ela terá grandes dificuldades no processo de alfabetização. Então, daí a importância, da consciência fonológica para o desenvolvimento do processo de alfabetização, para a gente começar a entender aí a relação existente entre consciência fonológica e alfabetização. Então, uma premissa básica para a gente também refletir sobre. Para aprender a ler e escrever, é necessário que o aprendiz tome consciência das relações entre os sons da fala e sua representação gráfica. Então, para que a criança, quando a criança já estabelece relações entre fonemas e grafemas, ela já tem aí um bom avanço, ela já tem aí um bom caminho já percorrido. Porque quando a criança já estabelece, relações entre fonemas e grafemas, entre os sons da fala e a sua representação gráfica, ela já está conseguindo dominar aí o princípio alfabético, Por quê? Quando a criança já consegue dominar questões relacionadas ao princípio alfabético, é quando ela entende que eu preciso de um repertório de letras e dos seus sons para formar novas palavras, para escrever novas palavras. Ou seja, ela já entende, dando aí um exemplo bem prático, ela já entende que para escrever casa, eu não utilizo desenhos. Para escrever casa, eu utilizo as letras C, A, S e A, Ou seja, ela já consegue estabelecer uma relação entre as letras e os seus sons, Ela já faz relações aí entre fonemas e grafemas. Ou seja, ela já domina, já está aí dominando questões do princípio alfabético, tá? Então, para a gente começar a entender o que é consciência fonológica. Primeiro, consciência fonológica não é um método de alfabetização e não é um método fônico, tá, gente? Consciência fonológica não é método. Consciência fonológica é um conjunto de habilidades, E consciência fonológica também é um conceito. Como eu tenho o conceito de alfabetização, como eu tenho o conceito de letramento, como eu tenho o conceito de compreensão leitora,
Como eu tenho o conceito de decodificação e compreensão leitora, então, consciência fonológica também é um conceito e é um conjunto de habilidades, mas não é método, certo? E consciência fonológica não é apenas consciência fonêmica, certo? Então, assim, algumas pessoas, né, que ainda estão muito apegadas ao método fônico, que utilizam o método fônico, né, como método para alfabetizar, elas estão muito apegadas à ideia de que consciência fonológica se resume apenas à consciência fonêmica, que eu preciso apenas segmentar a palavra em sons, em fonemas, enquanto que a consciência fonêmica ela é apenas uma das habilidades da consciência fonológica, desse guarda-chuva que é a consciência fonológica. Então, consciência fonológica não se resume apenas à consciência fonêmica. Consciência fonêmica é uma das suas habilidades, que nós veremos também sobre as habilidades da consciência fonológica durante a nossa aula. Consciência fonológica não é um treinamento dos sons das letras, tá, gente? Muito importante entender sobre isso. Até porque, gente, os fonemas, os sons das letras são impronunciáveis, né? É muito difícil e complicado a gente estar aí pronunciando o som das letras, né? Então, Magda Soares, ela fala em um dos seus livros que que os fonemas são impronunciáveis, que o professor não precisa se preocupar em estar decorando aquela lista de fonemas que tem aí no nosso português brasileiro. Porque assim, eu posso trabalhar com as crianças os sons das letras, mas com as crianças imersas em estratégias didáticas, em práticas pedagógicas. Eu posso trabalhar, sim, né, os sons das letras, mas de uma forma leve, de uma forma contextualizada, né, por meio da ludicidade, sem se apegar ao treino, né, sem ser de forma mecânica, tá bom? Então, por exemplo, quando eu trabalho com as aliterações, o que são aliterações? É a repetição de sons iguais nas palavras. Então, quando eu peço, por exemplo, para as crianças pensarem, né, e falarem palavras que iniciam com a letra V, por exemplo, né? Então, elas podem falar vassoura, vela, vila. Então, é nesse momento que eu vou dando ênfase para o som das letras, né? Então, assim, eu não preciso ficar pedindo para a criança pronunciar o som das letras, né? Digamos que eu peça para a criança pronunciar o som da primeira letra da palavra vaca. Aí, a gente vai precisar pronunciar. Olha aí como fica, né? Primeira letra da palavra vaca, letra V. Então, vamos pronunciar o som da letra V. V, né? Então, é muito difícil pronunciar o som da letra, é muito difícil pronunciar o fonema isoladamente, né? De uma forma individual, certo? A gente precisa de uma vogal também para conseguir pronunciar, né? Então, assim, eu posso sim trabalhar, deixar claro, eu posso sim trabalhar o som das letras, mas de uma forma contextualizada, de uma forma dinâmica, né? Por exemplo, quando eu trabalho com as aliterações, eu posso pedir para as crianças pensarem e falarem palavras que iniciam com uma determinada letra, né? Então, o exemplo que eu dei, vamos pensar e falar palavras que iniciam com a letra V, né? Então, a gente vai, no momento de pronunciar, no momento de falar as palavras, eu posso estar ali dando ênfase para o som dessa letra inicial nas palavras, né? Vassoura, vela, vila,
né? Ó, sempre vila, vassoura. E aí eu estou trabalhando, né? Estou aí dando ênfase ao som da letra V. E ao mesmo tempo, né? Estou trabalhando o som das letras com as crianças de uma forma muito espontânea, lúdica, né? Leve e contextualizada, tá bom? Então, o que é consciência fonológica na verdade? Consciência fonológica é um conjunto de habilidades que permite à criança compreender e manipular unidades sonoras da língua, conseguindo segmentar unidades maiores e menores. Então, resumindo, consciência fonológica é segmentar a língua falada em unidades menores, né? Na palavra, eu tenho a sílaba, na sílaba eu tenho a rima e na rima eu tenho o fonema. Perceberam que eu consegui segmentar aí, né? Unidades maiores em menores? Consegui segmentar da palavra até o fonema. Então, isso é consciência fonológica. Por exemplo, quando eu peço para a criança segmentar a palavra sapo em suas sílabas orais, o que é segmentar? Separar. Então, eu peço para a criança separar a palavra sapo em suas sílabas orais. Sapo. Então, ela vai perceber que a palavra sapo tem 2 sílabas, 2 pedacinhos. Quando eu peço para ela segmentar a palavra boneca, boneca. Então, ela vai perceber que a palavra boneca tem 3 sílabas, 3 pedacinhos. E aí, a consciência silábica, tá, gente? O exemplo que eu dei é consciência silábica, que é uma habilidade da consciência fonológica, né? E dentro da consciência fonológica, além da consciência silábica, nós temos outras habilidades, que é a consciência intrassilábica e também a consciência fonêmica, que nós veremos, estudaremos sobre essas habilidades ao longo da nossa aula. Então, a consciência fonológica é a que mais diretamente se relaciona com o processo de alfabetização. Porém, todas as dimensões são essenciais para a aprendizagem da língua escrita. Então, gente, um ponto importante para a gente refletir. A consciência fonológica é a que mais diretamente se relaciona com a alfabetização. Mas, para a criança estar alfabetizada, ela não precisa apenas desenvolver as habilidades da consciência fonológica. Isso não é suficiente para que ela esteja alfabetizada, né? Para que ela venha a consolidar o processo de alfabetização. Sim, a consciência fonológica ela é muito importante e essencial no processo de alfabetização, mas ela não é suficiente para que a criança esteja alfabetizada. Por quê? Porque além da consciência fonológica, além de desenvolver as habilidades da consciência fonológica, para se alfabetizar, a criança também precisa ter consciência e noções de letramento. Também precisa ter consciência e noções de compreensão leitora, tá? E também entender, né, sobre as propriedades do sistema de escrita alfabético, que nós veremos sobre as 10 propriedades do sistema de escrita alfabético ao longo das próximas aulas, tá certo? Então, só para reforçar, a consciência fonológica ela é muito importante no processo de alfabetização, mas para a criança se alfabetizar, ela não é suficiente. A criança precisa, né, dominar outras dimensões que também são essenciais no processo de alfabetização, como o letramento, como a compreensão leitora, tá certo? Então, fonema, né? Vamos agora entender, né, o que é um fonema na verdade. Fonema é um som distintivo em uma língua. Na prática, isso quer dizer que, se esse som for trocado por outro em uma palavra, tem-se uma nova palavra de sentido diferente. Então, gente,
Para a gente identificar um fonema em uma palavra, é só colocá-lo em oposição a outro fonema. Por quê? Porque fonemas existem em oposição a outros fonemas. Então, para que a gente entenda, para que a gente identifique, aliás, um fonema na palavra, é só a gente colocá-lo em oposição a outro fonema, ou seja, trocá-lo, né? Trocar um fonema por outro. E aí a gente vai perceber que quando a gente troca um fonema por outro, nós temos uma palavra diferente, uma palavra, né, de sentido totalmente diferente. Por exemplo, se eu trocar o C de cola por B, eu terei bola, né? Se eu trocar o F de faca por V, eu terei vaca. E o grafema? O grafema é uma ou mais letras que representam um fonema. Então, o grafema ele pode ser representado por uma ou até duas letras, não mais do que duas letras, de acordo com o nosso português brasileiro. Então, um exemplo, aí na palavra luva, eu tenho em destaque, né, o grafema aí representado pela letra L, e na palavra chuva, eu tenho aí as letras CH, que formam um dígrafo, né? Eu tenho aí, no caso, duas letras que formam um dígrafo e que representam um único fonema. Então, só reforça a ideia de que um grafema ele pode ser representado por uma ou até duas letras, certo? De acordo aí com o nosso português brasileiro. Então, um ponto para discussão, um ponto, né, para reflexão. A consciência fonológica, ela deve acontecer antes, durante ou depois da alfabetização, ou depois que o processo de alfabetização está consolidado. Ou será que a consciência fonológica é um pré-requisito para a alfabetização, para que esse processo de alfabetização esteja consolidado, esteja concluído? Então, para a gente buscar respostas aí para o questionamento, né, e refletir sobre, vamos entender sobre a relação entre consciência fonológica e alfabetização. Algumas habilidades de consciência fonológica são necessárias para que o aprendiz avance em sua compreensão das propriedades do sistema de escrita alfabética e no domínio das relações som-grafia. Então, de fato, algumas habilidades da consciência fonológica são, sim, essenciais e necessárias para que o aprendiz, para que a criança avance no processo de alfabetização, né? Para que, de fato, ele esteja alfabetizado, ele precisa, sim, desenvolver algumas habilidades da consciência fonológica, né? Elas realmente são necessárias e essenciais nesse processo de consolidação. Mas vejamos outro ponto. Desenvolvimento das habilidades metafonológicas constitui condição necessária, mas não suficiente para que a criança domine o sistema de escrita alfabética. Então, a consciência fonológica, ela é sim, né? As suas habilidades são sim essenciais, necessárias e muito importantes para o processo de alfabetização, né? Para que esse processo esteja consolidado. Mas a consciência fonológica, né? As suas habilidades metafonológicas não são suficientes, né? Para que a criança domine o sistema de escrita alfabético, ou seja, para que a criança esteja plenamente alfabetizada, né? Com o processo de alfabetização consolidado, porque existem outras dimensões além, né? Outras dimensões que também são essenciais para o desenvolvimento do processo de alfabetização, né? Para que esse processo esteja consolidado, como, por exemplo, o letramento. A alfabetização necessita de letramento. Compreensão leitora também é muito importante. E
o domínio, né, das 10 propriedades do sistema de escrita alfabética, que nós veremos essas propriedades de uma forma bem detalhada e aprofundada na nossa aula 5, aula sobre práticas de escrita na educação infantil. Então, a consciência fonológica ela é muito importante para o processo de alfabetização, mas ela não é, né, as habilidades metafonológicas não são suficientes para garantir que o aluno, né, que o aprendiz esteja plenamente alfabetizado. Ele precisa também desenvolver e ter consciência sobre letramento, né, ter noções também de compreensão leitora e também dominar as propriedades, né, aquelas 10 propriedades do sistema de escrita alfabético. Nessas 10 propriedades do SEA, né, que é o sistema de escrita alfabético, eu tenho sim algumas habilidades da consciência fonológica lá no SEA. Mas eu também tenho lá no SEA o conhecimento das letras, que é importante também. Eu tenho também a diferenciação entre letras e desenhos e outros símbolos, né? A diferenciação de letras para desenhos e outros símbolos. Então, percebam que essas habilidades metafonológicas não são importantes e necessárias, mas não são suficientes aí para completar, né, o ciclo de alfabetização. Existem outras dimensões que também são essenciais. Habilidades prioritárias da consciência fonológica. Então, agora nós iremos estudar, analisar quais são as habilidades prioritárias de consciência fonológica. Gente, Arthur Gomes de Moraes é uma referência em alfabetização, é referência em questões sobre consciência fonológica, né? Ele já pesquisou durante 2, 3 anos sobre como as crianças aprendem e como elas se comportam no processo de alfabetização. E com base nesses estudos que ele fez, nessas pesquisas, ele conseguiu, né, perceber que as crianças elas avançam mais no processo de aprendizagem inicial da leitura e da escrita, né, elas conseguem avançar mais, de uma forma mais rápida, no processo de alfabetização, né, no processo de aprendizagem inicial da leitura e da escrita, por meio, né, das habilidades da consciência fonológica. E ele percebeu, né, ele fez um comparativo, um estudo, que as crianças aprendem, né, se desenvolvem de forma mais rápida quando o professor trabalha essas habilidades da consciência fonológica do que quando o professor aplica apenas o método fônico, tá? Então, ele pontuou, né, com base aí nos seus estudos, nas suas pesquisas, ele conseguiu separar, pontuar habilidades que ele considera como prioritárias na consciência fonológica, né? Que são habilidades que são essenciais e importantes para que as crianças avancem aí em leitura e escrita. Então, vejamos quais são essas habilidades. Separar palavras em suas sílabas orais, né? E aí é uma habilidade de consciência silábica. Contar as sílabas de palavras orais também é uma habilidade lá da consciência silábica, né? Consciência silábica que está dentro da consciência fonológica. Consciência fonológica, vamos entender que a consciência fonológica é uma mãe, né? Vou utilizar aqui uma metáfora para a gente entender melhor. Consciência fonológica é a mãe e ela tem os seus filhos. Quais são os filhos? Consciência silábica, consciência intrassilábica e consciência fonêmica. Então vejam, consciência silábica, consciência intrassilábica, que dentro da consciência intrassilábica eu tenho a consciência de rimas e as aliterações e a consciência fonêmica, né? São os filhos aí da consciência fonológica.
Então, uma outra habilidade prioritária de consciência fonológica: identificar entre duas palavras qual é a maior, porque tem mais sílabas. E aí, gente, eu posso utilizar aquele jogo da batalha de palavras, onde as crianças irão analisar duas palavras, né? Irão ler duas palavras e identificar qual é a maior delas quanto ao número de sílabas. Ou seja, né, qual é a palavra que tem mais sílabas, né? É a palavra maior. Então aí eu também, né, vou precisar, a criança vai precisar também segmentar a palavra em suas sílabas orais para descobrir qual é a palavra maior. Uma outra habilidade: produzir, dizer uma palavra maior que outra, né? Eu posso propor para a criança pensar e falar uma palavra maior que outra, tanto quanto ao número de letras, quanto ao número de sílabas, tá bom? Outra habilidade da consciência fonológica: identificar palavras que começam com determinada sílaba. Ou seja, fazer ali um agrupamento de palavras que iniciam com a mesma sílaba, né? Com o mesmo pedacinho. E isso, gente, é a literação. O que é a literação? A literação está dentro da consciência intrassilábica, e consciência intrassilábica, né, é filha da consciência fonológica. Então, a literação é uma repetição de sons iguais no início das palavras. Então, quando eu peço para a criança identificar palavras que começam com uma determinada sílaba, eu estou trabalhando ao mesmo tempo a literação também. Produzir e dizer uma palavra que começa com a mesma sílaba que outra, né? Então, eu posso pedir para a criança pensar e falar palavras que iniciam com a sílaba, que iniciam com a mesma sílaba da palavra boneca, né? Então, a criança vai pensar e falar ou escrever outras palavras que iniciam com a sílaba bó, né? Identificar palavras que rimam, também é uma habilidade prioritária de consciência fonológica. Produzir e dizer uma palavra que rima com outra, né? Então, a gente utiliza muito as parlendas, né? E os trava-línguas para trabalhar com as rimas, né? Trabalhar as rimas com as crianças. Produzir ou dizer uma palavra que rima com outra, né? Também os poemas. E identificar palavras que começam com determinado fonema. Olha aquele exemplo que eu falei, né? Eu não preciso estar treinando o som das letras com as crianças, né? Eu não preciso pedir para que as crianças fiquem pronunciando o som das letras, pronunciando os fonemas. Eu posso pedir que as crianças identifiquem palavras que começam com um determinado fonema. Vamos pensar e falar ou escrever palavras que iniciam com o mesmo fonema da palavra vaca, né? Aí as crianças vão escrever ou falar outras palavras que iniciam com a letra V, né? Vela, vila, vassoura, vento. E aí, ao mesmo tempo, vou estar trabalhando também o som das letras, né? Os fonemas. Outra habilidade: produzir ou dizer uma palavra que começa com o mesmo fonema que outra, né? E identificar a presença de uma palavra dentro de outra. Muito legal, gente. Eu coloquei essa habilidade aqui, ela não está no final, né? Ela não é a última habilidade aí, porque ela é a mais difícil. Mas é uma habilidade que as crianças, quando o professor propõe atividades e brincadeiras em que as crianças precisam identificar a presença de uma palavra dentro de outra, as crianças amam, né? E eu posso trabalhar muito também com as rimas. Por exemplo, dentro da palavra mamão, eu tenho a presença de uma outra palavra dentro da palavra mamão, né? Eu tenho a palavra mão. Dentro da palavra, um outro exemplo, né? Aí foi um exemplo que eu dei, que é muito bom para trabalhar com as rimas, né? E também trabalhar essa habilidade
de identificar a presença de uma palavra dentro de outra, certo? Então, dentro da palavra camaleão, eu tenho outra palavra? Sim, eu tenho a palavra leão, né? Então, dentro da palavra bolacha, eu tenho uma outra palavra? Sim, eu tenho a palavra bola, né? Então, é uma habilidade que as crianças amam trabalhar, né? Então, se planejar direitinho, se pensar, se planejar, estudar direitinho, dá pra gente propor muitos recursos didáticos que as crianças irão desenvolver essa habilidade de uma forma lúdica, de uma forma leve, né? E brincando também. Então, agora nós veremos sobre as habilidades da consciência fonológica, certo? Como eu falei, a consciência fonológica é a mãe e ela tem os seus filhos, né? Na verdade, as suas filhas. A consciência silábica, a consciência intrassilábica e dentro da consciência intrassilábica eu tenho as rimas e as aliterações e a consciência fonêmica. Então agora nós iremos estudar sobre cada uma dessas habilidades da consciência fonológica. Então antes de iniciar falando, né, antes de falar sobre as habilidades da consciência fonológica, vamos relembrar o conceito de consciência fonológica. O que é consciência fonológica, né? Esse guarda-chuva, né? Para depois a gente entender sobre a sua constelação de habilidades. Então, consciência fonológica é, de uma forma, resumidamente, né? Falando de uma forma aí bem resumida, consciência fonológica é segmentar a língua falada em unidades menores, né? Então, é quando eu tenho a palavra e dentro da palavra eu identifico a sílaba, dentro da sílaba eu identifico a rima, dentro da rima eu identifico o fonema. Então, eu segmento unidades maiores em unidades menores. E a consciência silábica, o que é? Né? Consciência silábica é uma habilidade, né, que ela propõe a capacidade de perceber que a palavra é composta por pedacinhos e que esses pedacinhos são chamados de sílabas, tá bom? Então, algumas habilidades que nós vimos, né, que são habilidades prioritárias da consciência fonológica e que elas estão bem organizadas, né, bem arrumadinhas dentro da consciência silábica, que são separar palavras em suas sílabas orais, é uma habilidade que está lá na consciência silábica, contar as sílabas de palavras orais, identificar entre duas qual é a maior, porque tem mais sílabas, né? Identificar entre duas palavras qual é a maior, porque tem mais sílabas, produzir ou dizer uma palavra maior que outra, né? E geralmente nós utilizamos nessa habilidade aí aquele jogo, a batalha de palavras, onde as crianças, né? Eu chamo a criança, eu posso chamar duas crianças, eu posso colocar em uma sacola ou em uma caixa várias palavras. E aí, ou então imagens, eu posso utilizar imagens ou objetos, e as crianças irão retirar da sacola ou da caixa duas imagens, por exemplo. Então, uma criança retirou a imagem de uma boneca e outra criança retirou a imagem de uma bola. Elas irão segmentar essas palavras em suas sílabas orais. Então, boneca, 3 sílabas. Bola, 2 sílabas. Então, vence a criança que retirou a palavra que tem o maior número de sílabas, que no caso é a palavra maior. Produzir ou dizer uma palavra maior que outra, né? Também é uma habilidade da consciência silábica. Identificar palavras que começam com determinada sílaba também é uma habilidade de consciência silábica. E produzir ou dizer uma palavra que começa com a mesma sílaba que outra. Então, eu posso trabalhar todas essas habilidades aí da consciência silábica, gente, utilizando recursos didáticos, utilizando jogos,
né, por meio das brincadeiras. Se o professor é aquele professor protagonista que sempre ele tem muita intencionalidade pedagógica no seu planejamento, ele sempre se utiliza de muita intencionalidade pedagógica quando vai para planejar os seus jogos, os seus recursos didáticos. Então, ele vai com certeza garantir uma aprendizagem muito significativa que vai fluir de forma leve, de forma dinâmica e de uma forma aí muito interativa entre as crianças. Então, segunda habilidade da consciência fonológica, a consciência de rimas e aliterações, que é a consciência intrassilábica. Então, o que é a consciência intrassilábica? Vamos conceituar. Consciência intrassilábica é a capacidade de perceber que existem palavras com sons iguais, certo? Que chamamos de rimas e aliterações. Então, por exemplo, quando gato e rato, eu percebo que nessas duas palavras eu tenho sons iguais. Essas palavras, elas apresentam sons iguais. E esses sons, eles estão representados através das mesmas letras, Da mesma forma aí, analisando na perspectiva da escrita. Então, eu tenho, em gato, eu tenho ato, A-T-O, e lá em rato também. Então, eu tenho aí sons iguais e que esses sons estão representados por meio, da forma escrita do mesmo jeito. Então, consciência intrassilábica, só reforçando o conceito, são sons iguais. É quando eu percebo que existem palavras que apresentam sons iguais. E as aliterações? O que são aliterações? É uma repetição de sons iguais no início da palavra, Então, eu tenho aliteração, sons iguais, Uma repetição de sons iguais, tanto no fonema inicial, nas palavras, como também na primeira sílaba. Então, vejamos um exemplo. Aí, no primeiro verso do trava-língua, Primeiro verso do trava-língua, eu tenho aí: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, eu tenho o mesmo fonema, uma repetição de sons iguais no fonema inicial das palavras aí do primeiro verso do trava-língua. Então, eu tenho rato, que começa aí com a letra R, eu tenho roeu, eu tenho roupa, rei e Roma. Então, aí eu tenho um exemplo de consciência de aliterações, uma repetição de sons iguais nas palavras, que se apresentam aí no fonema inicial das palavras. E consciência fonêmica, Chegamos aí na famosa consciência fonêmica, que também é uma habilidade da consciência fonológica. Então, consciência fonêmica, o que é então? Consciência fonêmica é a capacidade de perceber que as letras têm sons e que esses sons podem ser representados através das letras. E só retomando, o conceito que nós vimos também no início da nossa aula. Fonemas existem em oposição, em contraste a outros fonemas. Então, quando eu troco um fonema, o fonema de uma palavra por outro fonema, eu percebo que eu tenho uma palavra diferente, uma palavra nova, Então, para identificar o fonema em uma palavra, é só colocar os fonemas em oposição a outros fonemas, É só colocá-los em oposição, tá bom? Então, existem aí muitos recursos didáticos, que eu posso estar trabalhando de uma forma tão dinâmica, o som das letras, A consciência fonêmica. Por exemplo, eu posso
pedir, eu posso levar uma palavra secreta, né? Eu posso levar ali palavras secretas, e aí em cada palavra eu posso colocar imagens, uma imagem representando, a criança vai ter que colocar a letra inicial do nome de cada imagem, para descobrir que palavra é aquela, né? Então, por exemplo, eu tenho 4 imagens. Eu tenho uma banana, eu tenho um ovo, eu tenho uma lata e eu tenho um abacaxi. Então, qual a primeira letra da palavra banana? B, a criança coloca lá. Qual a primeira letra da palavra ovo? O, né? A criança coloca lá. Qual a primeira letra da palavra lata? L, então a criança coloca lá. E qual a primeira letra da palavra abacaxi? Ela vai refletir, porque ela só tem as imagens. Então ela vai refletir sobre o som inicial da letra, né, de cada imagem. Sobre, né, o som da letra inicial de cada imagem. Ela vai precisar refletir sobre os sons das letras iniciais das imagens, né, dos nomes das imagens, para descobrir aí qual é a palavra secreta. Então ela colocou a letra B, né, para banana, a letrinha O para a imagem lá do ovo, a letra L para lata e a letra A para abacaxi. Então ela formou uma nova palavra. Ela formou uma palavra e ela descobriu qual era a palavra secreta, né? Que é a palavra bola, no caso, né? Então, aí já é um exercício, uma atividade para desenvolver consciência fonêmica. E eu vou apresentar para vocês agora um recurso didático, né? Eu produzo recursos didáticos para o trabalho aí com a consciência fonológica, né? Para desenvolver as habilidades da consciência fonológica. Então, vou apresentar para vocês o kit fonológico, ou seja, é um recurso didático que ele apresenta diferentes propostas para desenvolver todas as habilidades da consciência fonológica. Para desenvolver a consciência silábica, a consciência intrassilábica e a consciência fonêmica. Então, vejamos. Vou apresentar para vocês, de início, a parte do kit fonológico, que a sua proposta é desenvolver a consciência silábica. Então, eu tenho aqui cartelas, né? Cada cartela com um número de boquinhas. E aqui eu tenho imagens, né? Então, a criança vai retirar uma imagem, né? Você pode colocar essa imagem dispostas em um tapete, ou em uma caixa, ou em uma sacola. E a criança vai retirar a imagem, né? Vai sortear uma imagem lá da caixa, por exemplo. E aí, digamos que ela retirou a imagem, né, de uma vaca. Então, ela vai segmentar a palavra vaca em suas sílabas orais. Então, ela vai contar. Vaca. Ela vai perceber que ela tem 2 pedacinhos, 2 sílabas. Então, ela vai procurar lá na base, né, no tabuleiro, qual é, né, a cartela que tem 2 boquinhas, que corresponde ao número de sílabas da palavra, né? Ou seja, eu abri a boca 2 vezes para falar a palavra vaca. Então, ela vai colocar a imagem da vaca, né, por exemplo, aqui, né, que é uma cartela que apresenta 2 boquinhas, que corresponde ao número de sílabas da palavra, que ela, né, da imagem, referente à imagem que ela sorteou. Então, uma outra proposta do kit fonológico, agora para desenvolver consciência fonêmica, é aqui, eu coloquei, né, letras, tenho aqui também cartelas com letras, e a criança foi lá novamente na caixa, né, e agora ela sorteou uma cartela com a imagem de uma borboleta. Então, ela vai precisar refletir sobre o som da letra inicial da palavra
borboleta, né? Para descobrir qual é a primeira letra aí da palavra borboleta também. Então, ela vai precisar, ela terá que colocar a imagem, né, a cartela com a imagem da borboleta em uma cartela, né, lá no tabuleiro, aliás, na base, ela vai colocar a cartela com a imagem da borboleta em um local que tenha a letra B. No caso, ela vai colocar aqui em cima. Só que antes ela precisou fazer uma reflexão sobre o som da letra inicial da palavra borboleta. Então, aí é uma proposta para desenvolver consciência fonêmica. E o kit fonológico também tem uma outra proposta, agora para desenvolver consciência intrassilábica, especificamente as rimas, né? Consciência de rimas. Novamente, a criança vai sortear uma outra imagem, né? Lá da caixa, e digamos que ela sorteou a imagem do leão, né? De um leão. Então, ela vai procurar lá na base, no tabuleiro, uma palavra que rima com a palavra leão. Então, aqui, ó, eu tenho um tabuleiro, uma base, né, com palavras. No caso, essas palavras, elas formam pares, né, com os nomes das imagens, né, e aí é o pareamento de rimas. E aí a criança vai procurar, já que ela tem a imagem, a cartela com a imagem de um leão, ela vai procurar uma palavra que rima com a palavra leão. Então, por exemplo, ela pode colocar a imagem do leão aqui na palavra balão, que rima com leão. E ao mesmo tempo, a criança vai também desenvolver a leitura de palavras, porque a criança vai ter que buscar, né, qual é a palavra que rima com aquela. Então, ela vai ter que ler as palavras que estão aí dispostas na base, no tabuleiro, né, para conseguir fazer esse pareamento do nome da imagem que ela pegou, né, que ela sorteou lá da caixa, com a palavra que rima com ela, né. Então, ela vai precisar fazer essa leitura também, tá certo? Então, o kit fonológico, ele tem aí uma proposta bem complexa, né? Ele consegue contemplar, desenvolver aí as 3 habilidades da consciência fonológica: consciência silábica, consciência intrassilábica e a consciência fonêmica. Eu amo, adoro, eu sou apaixonada por esse recurso didático, pelo kit fonológico, porque ele é muito completo. Então, a bibliografia da nossa aula de hoje, da nossa aula 3, bibliografia que também consta lá na ementa da nossa disciplina. Então, um grande abraço e até a próxima aula.